Eita glória, bom dia, graça e paz. Vamos aguardar o povo chegar. Bom dia para todos. Você que vai estar assistindo essa live aqui na nossa página, ou você que vai assistir no nosso canal no YouTube posteriormente, que Deus abençoe a todos, ok? Vamos para a nossa última aula. Nosso evangelista Reinaldo ainda não chegou, mas deve estar a caminho, eu creio. Nosso irmão Márcio, bom dia, graça e paz. Nosso diácono Carlos, graça e paz. O povo está chegando aí já na nossa live. O Jonathan, a Karine também, estou vendo que já está por aí. Acredito ser eles. Graça e paz. Bom, enquanto o nosso evangelista não chega, mas já dando aqueles recadinhos, aviso, fique aqui com a gente até o final. Né? Hoje nós vamos já dar aí o tema, vamos, se Deus permitir, mostrar também a nova revista que nós vamos estar utilizando aí já na próxima aula, no próximo domingo. Bem, Jonathan, Karine, bom dia, paz. O povo hoje talvez, alguns ainda dormindo, como já me falaram aqui, né? Ontem, pessoal aí comemorando o Dia dos Namorados, pessoal passou o dia todo depositando, né? Para ver se conseguia colher à noite, sacar à noite. Então, muita gente aí dormindo até mais tarde hoje, né? Eu nem pude. Papai hoje do céu me chamou, já era 5h30 da manhã e eu não dormi mais. E aí eu fui orar, fui buscar a face do Senhor. Então não deu nem para dormir até mais tarde, embora eu também fui dormir tarde ontem, amém? Mas você que está aqui conosco, você que vai nos acompanhar, não assista pela metade não, vai até o final. Se ainda não curtiu a página, curte a página. Se ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal. Todas as nossas aulas anteriores, todas elas, desse estudo que nós falamos sobre o pentecostalismo, estão no nosso canal no YouTube, ok? Então, dá para assistir na televisão, vai lá, faz aquela conexão se você tiver uma TV Smart em casa, se tiver um Wi-Fi, né, bom, já aproveita, já passa para a televisão, assiste a aula, já faz todas as suas anotações. Se quiser deixar comentários, né, aliás, deixe seus comentários de preferência, que nós vamos responder posteriormente, ok? A gente está sempre procurando olhar para ver se tem a resposta. Fernanda, graça e paz, manda um abraço aí para a mamãe. Né? Fiquei feliz de no último domingo rever vocês aí pessoalmente, né? Desde o início da pandemia, muitos irmãos a gente não pôde estar presente, né? Mas eu louvo a Deus que vários irmãos aí estão retornando aos pouquinhos, já a maioria vacinado para a glória de Deus. E é isso aí, amém? Hoje nós vamos falar sobre esperança, né? Voltando aos olhos ao tema da nossa revista. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esperança, né? Diaconisa Deise, graça e paz, bom dia. Se o Manuel estiver por aí também, manda um abraço para ele. Minha digníssima mãe, benção mãe, tamo junto. Daqui a pouco, se Deus permitir, após a EBD, eu vou dar uma passadinha aí, ok? Então hoje nós vamos falar sobre esperança. Eu vou orar ao Senhor, né, enquanto o nosso evangelista não chega, mas eu vou orar ao Senhor, tá? E aí a gente vai dando início à nossa aula, ok? Você que já chegou aí, aproveita para acordar aquele irmão aí, se possível, para estar aqui conosco, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos esta manhã por mais uma oportunidade na qual o Senhor nos concede estarmos aqui, ó Deus querido, reunidos, ainda que de maneira online, através das redes sociais, mas, ó Deus, sempre ligado no Teu Espírito, direcionado pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu te agradeço desde já pela vida daqueles que já se fazem presentes, aqueles que ainda vão estar entrando durante a nossa live, Senhor, e aqueles que também estarão assistindo posteriormente, que da mesma forma, Senhor, o Senhor possa alcançar essas vidas.
Cremos, ó Pai, que o Senhor tem, através da Escola Bíblica Dominical, curado, restaurado vidas. Tudo aquilo que temos falado, Senhor, tem sido bênção conforme teus filhos e as tuas filhas têm relatado, têm testemunhado, para a glória de Deus. Senhor, nosso propósito é edificar vidas, é tornar, ó Deus querido, sólido, ó Deus, a caminhada dos teus filhos, e nós sabemos que essa solidez, essa constância, ela só vem, ó Pai, através da tua palavra. Respeitamos, ó Deus querido, desde já a visão de cada um, o entendimento de cada um, mas sabemos que o teu Espírito Santo é que nos dá o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. Portanto, ó Pai, que seja mais uma manhã de aprendizado, uma manhã onde possamos, ó Deus, estarmos aqui, ó Deus, compartilhando da tua palavra, procurando ensinar, mas também aprendendo com teus filhos, ó Pai, que sempre o Senhor são canal de bênção também para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida daqueles que, ó Deus, tem sempre estado conosco. Toma em tuas mãos aqueles que não poderão estar presentes na manhã desse dia. Que o teu Espírito possa fazer e falar conforme tu queres, ó Pai. Assim, ó Deus, nós choramos nessa manhã, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Amém? Nossa irmã Márcia também aí online. Nosso irmão Anderson. Nossa evangelista chegando aqui. Nossa irmã Rafaela, graça e paz. Vou começar no milho, hein? Eita glória. Começar com o gelo. Anderson Lima. É, evangelista, pai evangelista. Olá, pastor, bom dia. Daqui a pouco ele vai estar aqui entrando. Deixa eu ver, vai sentar. Minha digníssima namorada. Olha que maravilha. Eita glória. Maravilha. Chegou aqui, que chegou aqui, ó. Que maravilha. Olha quem está chegando aqui. O Anderson Lima já pegou a dele, já Nossa, encomendou a dele. o Anderson Lima já tá com a dele. Já encomendou? Não, encomendou. Já sem encomendou, dele. Anderson. Olha, você que encomendou a revistinha, amém? Já está conosco aqui. Daqui a pouco o evangelista vai apresentar, mas já posso separar a minha aqui, evangelista? Claro, tá sua mão aí. A minha já está aqui, amém? Então, Deus. vamos lá. Ó, vamos compartilhar, vamos chamar aí o povo. A Patrícia está aqui também, né? O evangelista já trouxe aqui a sua eterna namorada, né, evangelista? Oh, glória a Deus. Ontem o evangelista deu parceiro, né, evangelista? Olha, Tem que ser, né? Fronteira. Tem que ser direita. Deu parceirzinho com a Patrícia. Quebramos o cofrinho. O evangelista falou que quebrou o Um cofrinho. pouquinho, né? Um Porquinho, né? Antes de já falou, eita agora. Né? Nossa, o evangelista chegou aí, dá um bom dia, pai do seu pessoal. Olha, Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus, bom deixa eu virar dia. para você aqui mais. Estamos juntos, misturado e lambuzado com azeite, Com hein? azeite. Ô, glória, última aula. Ô Glória, nossa diaconisa Esther, verdade, a paz do Senhor Jesus, lá do nosso Ministério de Paciência. Estamos juntos aí, amém? Bom, hoje, como eu falei aqui no início, nós vamos falar sobre esperança, amém? Como eu falei, Papai do Céu me acordou 5 horas da manhã hoje, então pode ser que eu boceje um pouquinho, né? Pode ser que de repente eu dou uma gaguejada aqui, mas o evangelista é que vai conduzir, mas estamos juntos aqui, amém? Eu acordei cedo hoje, para a glória de Deus. Papai não deixou dormir mais, né? Eita. Então eu tive que ficar até agora, evangelista, de 5 até agora acordado. Bem, mas papai falou, então se Deus permitir logo mais, eu não sei como é que vai ser não, mas papai falou algo aí, visitou essa madrugada, quase início da manhã, então foi benção. Então, vou pedir para você, antes de nós lermos aqui o texto áureo, para você compartilhar aí essa live, meio convidar. Eu sei, como eu falei aqui, evangelista, muitos casais aí passaram um dia depositando, mandando aquela mensagem bonita, né? Seja em vídeo, seja lá em foto. De noite foram aproveitar aí né, o dia dos namorados, e vai ter uma galera que eu acho que vai acordar mais tarde hoje. Fora alguns que estão viajando aí, que eu sei, aproveitar. Tá, saca é porque encheram a cara de refrigerante. Aí depois me manda um zap lá dizendo, pastor, me perdoe, eu acordei mais tarde, não consegui. Tem problema não, depois você vê lá. Mas aí quem acorda mais tarde tem que ver, né, a live aqui e lá no YouTube também, vem para nos ajudar. É importante que você veja lá, assista no YouTube. Você que já assiste no YouTube, que está assistindo essa live, né, eu já te agradeço. Não esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube também. Né, clica no sininho para receber as nossas notificações. Como eu falei, todas as nossas aulas sobre o pentecostalismo estão no nosso canal. Tem sido bênção. Muitas pessoas que vêm aqui, vêm lá também. O YouTube está entendendo, o Evangelista Heraldo, que é de relevância. Já vi que 30% das nossas aulas já são vistas pelas pessoas do YouTube, que não tem nenhum vínculo conosco, que o YouTube está entendendo
né, que é relevante às nossas aulas, né? Estava analisando lá o que significava cada alcance, e 30% vem pelo tema, vem pelo interesse das aulas. Então, assim, glorifica a Deus porque a gente quer alcançar o máximo de pessoas possível. Já chegamos a 150 inscritos lá no canal, parece fácil, mas não é igual fez. Quem sabe, né, quem tem canal, quem acompanha o canal sabe que não é fácil crescer no YouTube, mas eu louvo a Deus porque a gente também tem crescido em todas as nossas redes sociais. Já estamos chegando a quase 800 no Instagram, já temos aí quase 3.000, quase 2.500 pessoas na nossa página. Nosso evangelista também agora está com o nosso perfil dele, Reinaldo Gomes. Então, as redes sociais eu não gostava, mas a gente está aproveitando aí o máximo para poder falar das coisas de Deus, e Deus tem honrado, amém? Então, eu vou ler o texto áureo, depois eu vou passar para o nosso evangelista dar prosseguimento, amém? Texto áureo para você, já coloca aí, eu não sei quem vai nos ajudar hoje a secretariar, mas está em Tito 2,13, tá? Tito 2,13. Tem esse livro sim, né? Vamos ver se o pessoal sabe aí se é Antigo ou Novo Testamento. Coloca aí, vamos ver se o povo tá afiado, evangelista. Quando é bom para participar. Tito, fica no Novo ou no Antigo Testamento, né? Então, se Gadito errar aí, vai... Se Gadito errar, tem puxão de orelha, né? Vai ter que ficar uma hora no meio. Então, falar em Gaditas, toda sexta-feira eu estou colocando um vídeo antigo, né, no meu canal no YouTube lá, Evangelho dos Santos Oficial, de lembranças nossas aí de vídeo. E na próxima sexta, então, vai ter uma lembrança dos Gaditas que eu encontrei ontem ali, que eu fiquei apaixonado. Então, próxima sexta-feira no canal, mais um motivo para você se inscrever no nosso canal. Gadita vai ter aí um vídeo, né, show. Eu já coloquei o vídeo do Ministério de Teatro, né, que foi uma benção, uma peça que apareceu para mim como lembrança. Semana passada, agora sexta-feira, agora foram no nosso Ministério Infantil, coisa mais linda, né, as nossas crianças adorando o Senhor na dança. E agora, sexta-feira, ontem eu encontrei lá uma lembrança. Talvez o pessoal fala que quinta-feira é do dia do TBT. Eu não entendo nada disso, não sei o que significa isso ainda, de TBT, TBT quinta-feira, né? Mas eu estou botando na sexta. Eu não sei o que é esse negócio de TBT ainda, eu vou tentar, se alguém souber depois me explica aí, mas eu estou botando na sexta a princípio, né? A Márcia respondeu já aí, sobre o título, se é Novo Antigo Testamento. Quem colocou aqui, deixa eu ver. Márcia já colocou. Márcia Augusto. Foto... Novo Testamento, a Márcia Augusto, isso aí. A Márcia, esposa do... Karine colocou foto, é Márcia, esposa do Anderson. A Márcia, esposa do Anderson. A Márcia, esposa do... tá, Márcia, graças e paz. A gente fica sempre tentando descobrir qual é a Márcia, né? Aí agora a gente já sabe, já. É a do outro Anderson. Do Anderson Portão. É do Limão. Do Limão, é o nosso irmão. Ô, Glória. Quem tem 2 Lima, né? A gente tem que saber quem é. O Anderson Lima também tá aí também. Tá o Lima e o Limão, né? O Lima também dá? Tava aí até há pouco. Falou ali da revistinha dele, que tá esperando também. Acho que é ele, né? Ou não? Acho que não, acho que só o Anderson que tá ali. É porque são 2 Anderson, é isso? Não, 3. 3? Nossa. Tem o Anderson, que é o irmão do Lima, tem o Anderson da Rafaela e tem o Anderson, esposo da Josa. Eita, agora. Só que o da Josa aqui não tá muito ativo, né? Então vamos lá. Textual aqui, já colocamos aqui para a gente não perder tempo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, evangelista, vamos falar sobre esperança. A maior esperança, né? Já vou começar aqui passando a bola para o evangelista. Hoje é a última aula sobre o pentecostalismo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a revista nova que a gente vai começar. Mas a maior esperança do cristão, da igreja, sem dúvida, é a volta de Cristo. Não é isso? É verdade. Tem até uma frase, até lembrei agora, o pessoal costuma dizer que a esperança é a última que morre, né? A esperança é o que não pode morrer. É verdade. Se morrer não é esperança. Exatamente. Então, é verdade. E dos textos que assim, até o Senhor mesmo pregou uma vez, não sei se você vai lembrar, sobre esperar, né? Que esperança, quem tem esperança é quem espera. Uhum. E o pastor Ivan Clé uma vez pregou sobre um salmo tão conhecido por todos nós, Salmo 40, que ele diz: esperei com paciência no Senhor. Eu achei interessante que o pastor Ivan Clé, ele fez uma aplicação bem simples, que é tão claro no texto, mas eu nunca vi ninguém abordar. Ele diz o seguinte:
Perceba que o salmista vai dizer esperei e como esperar. Exatamente. Não é simplesmente esperar por esperar, mas é como esperar. E o pastor Evangelho falou, o texto vai dizer, esperei com paciência. Por que eu achei interessante isso? Eu falei, caraca, é verdade. Porque tem muita gente que fala que está esperando, não, estou esperando em Deus, estou aguardando em Deus. Mas na verdade ela está esperando, mas não em Deus. Quando a gente fala esperando não em Deus, por quê? Porque essa pessoa está esperando, mas enquanto aquilo que ela espera não acontece, ela não está vivendo da maneira que Deus quer que ela viva. Entendeu? Então quando a gente fala esperamos em Deus, temos esperança em Deus, esperamos em Deus. Esperar em Deus requer uma atitude condizente que nós verdadeiramente estamos esperando em Deus. É a nossa conduta, a nossa postura enquanto não se cumpre aquilo que nós esperamos que demonstra realmente se estamos esperando em Deus verdadeiramente ou não. Entendeu? Então isso é muito importante, a nossa postura, a nossa posição enquanto estamos esperando. E se estamos esperando em Cristo, então a nossa postura, a nossa posição, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que realizamos, fazemos, tem que estar de acordo com aquilo que a nossa boca está dizendo, de que nós estamos esperando em Deus. Porque tem muita gente que está falando que está esperando em Deus, está esperando tudo, mas em Deus não. É verdade. Porque a posição dela não é de alguém que está esperando em Deus. Então acho que a aula hoje vai girar em torno disso, em torno dessa espera, tendo em vista que vai falar sobre a volta de Cristo e a nossa bendita esperança é essa, né? E exatamente, evangelista, eu falei aqui na quarta-feira, você tocou nesse assunto dessa ministração, que nós já ministramos, como ele falou aqui, o Salmo 40, esperar com paciência. E na última quarta-feira, agora quem estava no culto de libertação, nós ministramos sobre decisão, né? E o tema que Deus me deu foi que as nossas decisões de hoje poderão decidir o nosso futuro, né? E nós falamos justamente sobre uma das abordagens que eu ministrei na quarta-feira, né? E para a glória de Deus aí o ambiente estava favorável, mais 3 almas para Jesus. Então a gente tem que entender que as nossas decisões tomadas de maneira precipitada, né? Eu fiz ali uma aplicação em cima da história de Abraão, evangelista, né? Falando que quando Abraão ele ouviu a direção de Deus para tomar a decisão, ele esperou a direção de Deus, Abraão ele foi bem-aventurado. Mas mesmo sendo nosso pai na fé, toda vez que Abraão decidiu pelo impulso, né? Na ansiedade, no desespero, ou até mesmo quando o texto fala que ele ouviu a sua esposa sem consultar a Deus, porque você ouvir a sua esposa não é problema nenhum, como eu falei, ouvir alguém. O problema é você ouvir a esposa e não consultar Deus se aquilo que você foi orientado é de Deus ou não. Amém? E nós falamos ali que Abraão ele precisou passar pela forminha também, pelo processo de aprendizado, para saber esperar. E como ele esperou? Né? A maneira que ele esperou. E nós vimos ali que, embora foi Abraão, teve momentos na vida de Abraão que ele não soube esperar com paciência. Né? Um dos momentos foi quando justamente sua esposa Sarai falou: olha, já passou o tempo, o negócio está ficando ruim, melhor você se deitar com a minha serva egípcia, com Agar, né, e dar o filho. Então esse esperar com paciência, a gente vai falar muito da volta de Cristo, mas todas as aplicações também servem para os nossos dias, para as nossas decisões, não é isso? E é muito importante esse processo de você saber esperar com paciência. Né? Esse esperar com paciência traz para nós, né, um peso maior de esperança, de glória no Senhor. Não é verdade? Então, assim, a gente vai transcorrer com a aula, como sempre, a gente não vai poder ler tudo. Nós estamos usando ainda a revistinha, hoje é a última aula, para quem não está, eu gosto lá, o pessoal, né, orienta a gente a dar crédito, então a gente usa a revistinha da CPAD, não ganhamos nada, nem patrocínio da CPAD, nem, não sei se a gente consegue desconto, né, mas a gente fala aqui, mostra para poder dar o crédito, que a gente está usando sim a revista, embora a gente não vai ler todo o conteúdo, amém? Então vamos lá, evangelista, posso ler aqui a leitura em classe? Você vai ler? Eu tenho que botar aqui, pode ler. Né? Então nós vamos ler a leitura em classe, Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, tá? Então a nossa leitura, coloca aí por favor, nossa irmã Andréia chegando também, graça e paz. A nossa fala comentou aqui, realmente,
um aprendizado também Espera no Senhor. Exatamente. Então, o esperar no Senhor, né, é um aprendizado. Né? Podemos dizer assim, né? É um aprendizado. Pô, saber esperar. Vou até te explicar. Saber esperar no Senhor, Rafaela, né, é um aprendizado fenomenal. É quase, se saber esperar já é um aprendizado, e esperar no Senhor já é um doutorado aí, já, né, na questão de aprendizado, né? Muito. Então, é importantíssimo, como o evangelista falou, muitas pessoas esperam no homem, esperam o seu tempo, mas não esperam o Kairos. O que é o Kairos? É o tempo de Deus para nossas vidas também. Então, muito importante isso aí, a Rafaela colocou, mas, né, só aperfeiçoei um pouquinho. E esperar no Senhor é quase um doutorado em aprendizado. Né? Saber esperar no Senhor é algo realmente de suma importância. Padrão, né? Nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Padrão para qualquer outro relacionamento. Exatamente. Se relacionar bem com Deus, consegue se relacionar bem com os outros. Com os outros, exatamente. Okay? Diz assim, ó, Atos 1, estou esperando aí. Já botou, né, evangelista? Botei lá. Nosso quase evangelista Edson já colocou aí também, da glória. A Andréia colocou ali, eu que sei. Ó, eu costumo dizer qualquer semelhança, mera coincidência. A gente aqui não cita, né, o pessoal de ninguém, mas nós sabemos que essa palavra vem de encontro, né? É como diz um amigo lá no YouTube lá que eu acompanho, é quase um chute na nossa porta mesmo, é entrar soando, né? Então vamos lá. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando como olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste vir. Bem, é um texto muito conhecido, né? E que fala um pouquinho aí sobre a ascensão de Cristo, né? Jesus, ele, sabemos muito bem que o ministério de Jesus, ele demorou cerca de 3 anos e meio, né? E logo depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou ao 3º dia, e aí, salvo engano, ele ficou cerca de 40 dias ainda com os discípulos, lhes ensinando acerca do reino de Deus. Então, esse momento que nós estamos aqui lendo, né, o nosso pastor Evangelho leu, Atos 1, 6 e 11, vai relatar esse momento justamente quando ele está subindo, né, quando ele está ascendendo aos céus. E aí os discípulos tomaram um puxão de orelha aqui. Né? Então aqui a gente vê 2 coisas. A primeira é os discípulos ansiosos em querer saber detalhes sobre quando o processo de restauração de todas as coisas realmente aconteceria. Estavam ansiosos, né? Ansiosos para poder ver esse dia ou esses dias acontecerem. De tal maneira que, se a gente fosse ler lá em Tessalônica, né, pastor, a igreja que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, né, lá em Tessalônica, a gente vai perceber que os membros, né, da igreja da época de Cristo, eles estavam tão ansiosos pensando que Jesus ia voltar naquele período que eles não estavam mais trabalhando. Exato. E aí é onde o apóstolo Paulo escreve para eles o seguinte, aquele que não trabalha também que não coma. O apóstolo Paulo também escrevendo já sobre... entra de solo, né? Exato. Bom, às vezes a gente recebeu uma dessa. O apóstolo Paulo, inclusive, escrevendo acerca desse grande dia, ele vai dizer, quando Jesus Cristo ele vier, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Aí, interessante, a continuação do texto diz assim, e nós,
os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares. Ou seja, subentende-se que o apóstolo Paulo acreditava também que Jesus viria no tempo dele ainda. Então, a ansiedade em ver a promessa da restauração completa acontecer, se era muito grande. Era muito grande, entendeu? Então, realmente é um desafio para nós esperar com que se cumpra esse grande dia. Então, aqui Jesus está falando, olha, vocês não fiquem ansiosos sobre essa questão, não. Porque o que vocês, quando ele falar que mais recebereis, virtude do Espírito Santo, Jesus está dizendo o seguinte, ó, basta vocês estarem preparados, porque o Espírito Santo é que prepara vocês. Os detalhes de quando, como, não importa a vocês. É o Pai que vai saber. E no momento oportuno ele vai cumprir. E a segunda coisa que a gente vê no texto, né, é o puxão de orelha. Ele está subindo, mas o que vocês estão olhando desse jeito? Ou seja, ele está subindo, mas ele vai voltar. Como se fosse assim, para de ser incrédulos. Para de ficar impactado, preso ao que vocês estão vendo subir. Olhem para a terra, porque vocês têm muita, como se estivesse dizendo assim, tem muita coisa ainda a se fazer aqui na terra. O que eu fiz a respeito... Aí eu quero que, pastor, já aproveitar para fazer uma aplicação introdutória. O que a gente precisa entender é que Jesus ele fez tudo o que ele tinha que fazer relacionado à terra, né? Ele não restaurou de forma completa, mas o mundo espiritual ele está totalmente favorável a nós desde o dia da crucificação e ressurreição de Cristo. Ele entregou para nós uma chave. Ele entregou para nós uma chave. Então, nessa ascensão aqui, ele está dando o seguinte, nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte, para de olhar para cima, para de se preocupar com o que está subindo, olhe para a terra, vocês têm muito trabalho a fazer, tudo que vocês precisam, vocês já têm, tudo que eu precisava de fazer a respeito de vocês, eu fiz. Aleluia. Eu fiz, eu amei vocês, eu peguei a chave do inferno e entreguei a vocês, eu abri os céus para vocês entrarem. Enquanto vocês não entram fisicamente, de forma plena, vocês têm total acesso ao mundo espiritual e vocês podem ascender aos céus na oração, na busca. A gente até falou um dia desses, vocês agora, a partir de hoje, vocês são seres bidimensionais. Vocês poderão andar nas duas esferas. A esfera humana e a esfera divina. Aleluia. A esfera humana e a esfera divina. Então, enquanto vocês não entram plenamente na esfera divina, entra sempre que vocês precisarem, mas não deixem de cumprir a grande comissão que lhes dei, e eu cumpri a minha até aqui, agora eu subo e deixo esta missão para que vocês continuem realizando aqui na terra. Aleluia. E eu já vou dar outra voadora aqui já logo, né? O negócio já está frio aqui, o tempo está frio, né? Uma coisa que eu vejo nesse texto aqui, que não é a primeira vez que eu vou falar, mas talvez na EBD sim, é que o evangelista falou aqui de puxão de orelha. E, meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que tem isso aqui. Primeira coisa que, na verdade, eles chegam perguntando, evangelista, quando é que, na verdade, vai ser restaurado o reino de Israel? Né? Eles estavam preocupados com o poder ainda. Depois de tudo que... Presta atenção aqui, porque isso aqui é uma voadora santa para você. Depois de todos os ensinamentos de Jesus, depois dele deixar claro qual era o objetivo dele, depois de Jesus dizer para eles o que eles deveriam fazer, Jesus agora morre, ressuscita, e os camaradas ainda estão preocupados com as coisas desse mundo, ainda estão preocupados com o poder ainda de reino de Israel, de assumir o controle e o poder. Os 2021 anos se passaram, evangelista. E ainda hoje tem pessoas que estão mais preocupadas
com as coisas desse mundo, com o poder ainda a assumir, com o status, com títulos, com glória, aleluia, do que na verdade fazer aquilo que Jesus ensinou, Exato. que também está no texto. Primeiro Jesus dá esse puxão de orelha, porque vocês ainda estão preocupados, depois de tudo que eu ensinei, depois de morrer por causa disso, ressuscitar, estou aqui com vocês, e vocês ainda estão preocupados com as coisas desse mundo. Porque eles chegam perguntando, não é sobre como eles iriam se comportar, como eles iam agora convencer, não. Eles chegam preocupados quando é que o reino de Israel, ou seja, o poder voltaria para eles. E Jesus fala para eles, ei, ó, recebereis a virtude do Espírito Santo e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, ei, não adianta vocês se preocuparem com as coisas desse mundo, com o poder desse mundo. Vocês precisam se preocupar em falar, em pregar acerca de Jesus. Aleluia. Isso vale, 2021 anos passaram, mas está na hora da igreja entender isso. Nós não estamos aqui para buscar poder, status, grandeza, nome. Nós estamos aqui para falar que Jesus vai voltar, que Jesus nos ama sim, mas que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Bem, a aula de hoje, praticamente quase toda, a gente vai falar sobre isso. Jesus está voltando. Né? É tempo de você se preparar como aquelas virgens prudentes, 5 prudentes, como foi ministrado pelo pastor Alessandro no domingo passado aqui em Bangu. Está na hora da igreja entender isso. Parar de ficar buscando status, poder, esse negócio de hoje que é de mimimi. Né? E é assim, escola dominical é assim, é voadora santa, que é pra gente poder já acordar bem, né? Você que tá chegando pela primeira vez aí, eu tô vendo que tem um Lucas, que tá aqui pela primeira vez, sobrinho da Patrícia, tem mais Ana Lúcia também, né? Você que tá chegando aqui, ó, é assim, a EBD nossa é assim, tá? Não tem esse negócio de papinho não, de mimimi não, aqui é assim, voadora santa, é papo reto, né? Como diz aí o nosso amigo pastor João Batista, papo reto, lembra disso? Mas não é por aí. É verdade. Agora o senhor abordou aqui interessante, que por mim até tinha passado pelo despercebido, quando eles perguntam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Me lembrou dos 2 filhos lá do Tiago e João, né? Que a mãe deles pediram para Jesus para que um assentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Né? Ou seja, porque eles entendiam o reino de Jesus como o reino terreno. Há quem diga que a maior frustração de Judas foi justamente essa. Perceber que Jesus não ia fazer nada disso, né? Alguns até dizem que quando Jesus, ele diante daquela mulher que derramou um nardo de alto preço sobre a cabeça dele e ele aceitou, ali é que Judas percebeu definitivamente de que o reino de Jesus não era daqui. Exatamente. E aquilo talvez foi o divisor de águas para que Judas o entregasse. Porque Judas estava preocupado com o império terreno, com o reino terreno. E até esse momento em que nós lemos aqui de Atos 6, o Espírito Santo ainda não havia revestido eles de poder. Portanto, eles ainda não tinham uma clareza sobre a questão do reino divino, do reino de Deus. Por isso, o olhar deles ainda estava no reino terreno. E derruba muita gente, né, evangelista? Exatamente. A gente está falando aqui deles, né, porque é muito fácil a gente criticar, mas a gente olha para hoje e a gente ainda vê que mesmo com todo esse conteúdo que nós temos aqui, ainda tem muitas pessoas preocupadas com isso, né? A ascensão ao poder. Quando a gente fala poder, claro, hoje a gente não está falando de uma monarquia, nem uma questão política, mas a gente está falando da igreja, muitas pessoas brigando às vezes por poder, por status, né, querendo ser o principal, o maior. Então, muitas das vezes deixando de lado até a vontade de Jesus, né? Então, assim, tá chegando aí pastor Marcelo Dionei também tá aí, chegou conosco. Chegou. Silvana, Adriana, nossa querida aí, chegou também. Mas Pastora quem? Janaína. Pastora Janaína também tá aí conosco. Chegaram, né? Isso, Então. tá chegando aí, então vamos lá, que já começamos chutando aqui já a porta, já dando voadora santa. Então, vamos lá, evangelista. A introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que a humanidade mantenha a vigilância e a fidelidade. Breve o Senhor virá.
Breve o Senhor virá. Breve, tem um hino que diz, né? Breve virá. É isso? Tem vários louvores aí. Luzinete Belém, vamos que vamos. É isso aí, já começou assim. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição, graças a Deus. Ou seja, ele está dizendo que a lição ela não vai abordar quem é amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Nós não vamos discutir quem é a serpente, quem é o cavalo, qual é o cavalo preto, cavalo vermelho, isso tudo não vai ser. A gente podia marcar um dia aí, né, evangelista, para a gente falar um pouquinho sobre a questão né, apocalíptica, né? Dar um estudo de repente aí, a gente pode ir mais para frente, né? O pessoal gosta muito, tem muita gente que pede aí. Deixa eu pôr o pastor Rancar aqui para escatologia. A gente fala um pouquinho aí sobre esse tema de eu vou ser ao contrário, eu vou ser o auxiliar. Porque eu sei que tem muita gente muito curiosa, muito interessada nesses temas. E a gente fala, toda vez que a gente fala da volta do Senhor, a gente fala sobre isso, né? E o que você leu aqui, a vida de Cristo, uma coisa que muita gente pergunta, eu tenho 38 anos na presença, né, desde que nasci, e até hoje a gente vem falando acerca da volta de Cristo, né? E de fato é a nossa expectativa, né, evangelista? A revista vai falar sobre isso aqui. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né? Eu não sei se você já parou para analisar isso. As pessoas nos perguntam, você acabou de dizer aí, graças a Deus, a gente não vai entrar nesses detalhes e nós não temos a resposta, porque o próprio Jesus disse, né, que nós não sabemos, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, a não ser, né, o próprio Deus. Então, a gente acaba, na verdade, fazendo o quê? O que a gente vai falar, vigiando para que a hora que ele voltar a gente esteja pronto. Mas uma coisa que eu acho interessante, né, a gente comentar com relação à certeza. O texto falou aqui que praticamente todo o cristianismo tem a certeza, evangelista, que Jesus vai voltar. Isso é importante. Então, assim, muitas pessoas me perguntam, por que tem certeza? Porque está escrito na Bíblia? Claro, né? Sim ou não? A gente tem certeza primeiro por causa disso, não é isso? Mas é uma coisa que eu acho interessante, evangelista. As pessoas têm certeza de muitas outras coisas que estão escritas na Bíblia. E muitas das vezes, algumas delas não levam a sério acerca da vida de Cristo. Exatamente. Inclusive, eu não vi se o Anderson da Rafaela eu sei que tá, não sei se eles estão juntos, ele até comentou sobre essa questão da salvação. E o comentário dele foi muito pertinente, realmente, o comentário que ele fez. E eu comentei o seguinte, eu falei, o que acontece? A Bíblia é bem clara dizendo o seguinte, pela graça sois salvos, por meio da fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, tá? Ou seja, pela graça. Não é isso? Ou seja, graça, favor imerecido. Tem até um hino também, né? Eu tô assim, eu falo uma frase que lembro de um hino. Eu não sei se a Bispa Nara está aí, a Patrícia está aqui. O evangelista Reinaldo está cavando uma vaga no Ministério de Louvor. Todos os nossos encontros, até os que não são gravados aqui com os gaditas, ele está cantando, viu, Patrícia? Ele quer dar um jeitinho aí, de ver se a Bispa Nara recebe ele no Ministério de Louvor. Pastor Marcelo e a pastora Janaína já vai comentar sobre o comentário de vocês, tá? Não está passando percebido não, só para a gente não perder de raciocínio. Então ele está me ligado aqui. Então, o que acontece? É pela graça eu salvo. Agora, como eu sei que eu estou salvo? Como o senhor falou, a gente tem certeza de tanta coisa, mas da salvação às vezes tem crente que titubeia. Tá, vamos lá, gente. Naquele grande dia a gente vai saber quem vai ser salvo, claro que não, só ele. Agora, tem como a Bíblia fala alguma coisa sobre como saber se estou salvo? Fala. Uhum. Primeiro é uma convicção interna. Sim. O Espírito testifica o nosso Espírito. Uma convicção interna. Tá ok? Uma convicção interna. O Espírito Santo, ele te convence de que você está salvo. Segundo, ainda que o texto diga que as obras não nos salvam,
Mas nós, quando somos salvos e fazemos a obra. Nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos para fazer a obra. Tá ok? A obra não nos salva, mas as obras que nós fazemos e realizamos revela se somos salvos ou não. Exatamente. Consegue entender? Então, inevitavelmente, quem é salvo produz fruto de arrependimento, como pregou João Batista. As pessoas vinham ter João Batista num deserto, né, confessando seus pecados, era batizado, e João percebeu que havia muita gente que estava ali de curioso. Muita gente que estava ali simplesmente por interesse ou por curiosidade. Aí ele falou, produz fruto de arrependimento. Por quê? Porque o salvo, ele produz frutos. O salvo, ele tem testemunho. Então você percebe se a pessoa é salva ou não pelo aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela fala, pelo aquilo... mas tem gente que se finge. Sim, mas olha só, uma mentira dura um tempo e não todo o tempo. E a gente tem ali em Gálatas as características do fruto. Exato. Que é produzido. Então, assim, não tem como fugir dali da regra, né, evangelista? Quando você lê lá em Gálatas, lá você vê quais são as características do fruto, né, do Espírito. Então, está enquadrado ali a característica de você ser salvo, está baseado naquilo. Né? Exatamente. Vamos ler o comentário. O pastor Marcelo colocou aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí. Na verdade, o próprio exemplo de Cristo foi ser o menor e servir. Exatamente. Né? E é o que eu disse, ainda tem gente que se acha ainda... Né, ou fica se achando, né? O próprio Jesus deu um exemplo. A pastora Janaína colocou aqui, cadê? Ela sugeriu. Pode trazer isso. Falam sobre Apocalipse, tem muita gente confusa. Sim, vamos estudar, tá? Vamos ver aí o evangelista para a gente poder se aprofundar e a gente trazer esse estudo sobre escatologia. Bem? Então é isso. A salvação, você reconhece quem é salvo pelos frutos que ela produz. Não adianta. Você não é salvo para as obras, mas você é salvo para fazer a obra. Lembrei de um detalhe aqui quando eu puxei esse assunto com você, que eu falei com relação à característica e crer na volta de Cristo. Por quê? Porque a gente falou até nas últimas aulas e no nosso estudo com os Gaditas, o discipulado, eu até comentei sobre isso. Hoje você tem a ciência, a escatologia, né, que comprovam a existência de praticamente boa parte daquilo que a Bíblia diz. Né? Então, quem não acredita pela fé, muitos hoje, mediante... Nós acreditamos, cremos sem ver, né? Mas até aqueles que se baseiam na escatologia, na ciência, para crer na fé que nós cremos, né? Hoje tem comprovações científicas escatológicas, não, esqueci agora a palavra que eu falei aqui, né? Cientificamente falando, de que Jesus realmente veio, de que tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade, ou boa parte daquilo, né, que nós temos. Aí eu fico perguntando, se através disso nós já acreditamos na Bíblia, então como duvidar que Jesus vai voltar se os mesmos achados que falam acerca de Jesus, da história que Jesus viveu na terra, dos profetas, se isso já foi comprovado que é verdade, como não crer que ele vai voltar? É isso que eu costumo falar para algumas pessoas. Inclusive, sobre a questão de comprovação, até científica, né, mais precisamente arqueológica, ontem nós estávamos na pizzaria com a minha irmã, Rosângela, o meu futuro cunhado, que não casou ainda, então... Já está dando uma pressão, ó. Tu Ele, senti uma pressão aqui. Ele é bem racional, né? Ele é da área de TI, de informática, então é um garoto bem inteligente. E a gente conversou um pouco sobre isso ontem. Eu comentei sobre um dos achados arqueológicos, assim, que Deus é muito maravilhoso, né? Que são os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados lá em Qumran, né? Um cidadão jogando pedra ali naquelas redondezas ali, naquelas montanhas lá, enfim. E aí ele acabou, não teve lá não. Aí parece que ele escutou o barulho de um jarro quebrando. Eita. E aí ele foi lá ver, quando foi ver, tinha um jarro cheio de rolo dentro. E dentro desse rolo eles encontraram o pergaminho do livro de Isaías, dentre outros, o de Isaías completo. E quando compararam com o Isaías que nós temos na nossa Bíblia hoje, perceberam que é perfeito.
perfeito mesmo. Exatamente. É uma perfeição. Então, quer dizer, é isso que o pastor está falando aqui. A nossa fé, ela não é embasada só na questão suprarracional, né? Que é um mundo imaterial, mundo espiritual. Mas a nossa fé também é embasada em achados arqueológicos. Então, a arqueologia não tem desmentido, tem comprovado, né, pastor? Ela testifica, né? Porque na verdade nós cremos independentemente. Eu nunca fui, né? Eu nunca fui e nunca estudei a fundo a arqueologia. De vez em quando surge um vídeo lá, a gente vê sobre arqueologia, mas não é isso, né? Quer dizer isso, que baseia a nossa fé. Porém, só um complemento. Complementa, testifica, né? O que a gente está falando aqui. Claro, evidente, para aqueles mais Tomé, que quer ver para crer, que quer tocar, que quer, né, que gosta, né? Tem uns aí que eu sei que tá aí online aí que adora essa parte aí de arqueologia, de history, de ver lá esses canais que eu não tenho, né? Mas a nossa fé não está baseada nisso, é o que o evangelista falou agora. Isso aí acaba complementando, testificando aquilo que nós já cremos, amém? Missionária Cirlei, graça e paz, lá do nosso ministério também de paciência. Vamos avançar então? Vamos. Promessa de Jesus, qual é essa promessa aí, né? Promessa de Jesus, ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Viu que a gente falou na introdução? Isso aí. Pelo que se pode observar na pergunta do discípulo. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante de Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Versículo 8. Quem quiser ver a promessa, tá? Só para deixar o texto aí, para vocês que gostam de anotar e procurar depois, Mateus capítulo 24, verso 36. A gente não vai ler porque não dá tempo aqui na hora, tá? Mas o pessoal tem pedido às vezes alguns textos do que a gente falou, mas aqui, Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32, tá bom? Quem quiser os textos aí, dá uma olhadinha lá depois, que a gente vai estar acelerando por causa do horário, que a gente fala bastante aqui, então se a gente for ler todos os textos, a gente vai até a hora do culto logo mais. É verdade. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, né, que desde 1948 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. E realmente a gente percebe, inclusive, nesses últimos dias aí, Israel sendo atacado, bombardeado. Às vezes diariamente são lançados sobre Israel cerca de 3.000 mísseis. Não estou falando de 30, não estou falando de 300, estou falando de 3.000 mísseis são lançados pelo Hamas sobre a nação de Israel. Então, se não fosse aquela arma antiaérea Iron Dome, né? Dome de ferro, né? Israel estava frito, já teria morrido milhares e milhares de israelitas. Imagina, 3.000 mísseis. Se isso fosse lançado no Brasil, a gente estava... Meu Deus do céu, só soltar isso aqui, 3.000 mísseis é muita coisa. Então tudo isso a gente percebe, uma fúria muito grande de Satanás para com essa nação que Deus escolheu. E ele enfatiza aqui, ele recita aqui 1948, que inclusive historicamente tem o voto lá, que alguns dizem até que foi o voto Minerva do Oswaldo Aranha, né? Brasileiro, que é um dos que teve um voto muito importante na ONU, né? Na ONU. Para o reconhecimento do Estado de Israel, que não tinha. Depois da Segunda Guerra Mundial, Israel estava disperso.
né? Houve uma dispersão muito grande. Acho que foi a última dispersão dos israelitas, né? A última dispersão foi... A gente teve o problema dos 400 anos, teve o problema de 70 anos no cativeiro, teve vários problemas. Tem um ano 70, vários judeus foram mortos, enfim, chama de diáspora, né? Então a última foi essa, depois da Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 3 milhões de judeus foram mortos sob a liderança daquele monstro endemoniado chamado Hitler, como o pastor aqui falou. Então a gente percebe que é chegado o tempo da vida de Jesus, e o relógio do tempo é Israel. Exatamente. Inclusive, semana que vem, nós já vamos começar justamente falando mais precisamente sobre Israel, tá ok? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, a gente percebe Israel sendo esse relógio para poder nos embasar e percebemos que realmente está muito próximo essa vinda de Jesus. Você vê uma coisa, a gente vai começar semana que vem, e de um tempo para cá, por incrível que pareça, eu tenho procurado, até junto com a missionária Débora, minha esposa, a gente tem procurado estudar muito sobre as questões de Israel, né, o evangelista. Essa revista até veio em boa hora, porque a gente tem estudado muito, até porque, né, eu trabalho com parte também de economia, de finanças, e eu tenho estudado há um tempo, e eu acho muito interessante, né, que tudo que você vai estudar de coisas bem-sucedidas tem alguma ligação com Israel, né? Os grandes cientistas, os grandes economistas, os prêmios, 30% dos prêmios Nobel, né, foram ganhos por israelitas. É uma nação que não equivale nem a 0,3%, é mínima, né, a nível de população, mas são os maiores, né? Exatamente. 6 de cada 10 grandes empresas ou tem um judeu dono ou um judeu que comanda, que é o cérebro da empresa, se ele não for dono. Então você vê que é um número muito grande para uma quantidade muito pequena de israelita. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. Claro, a gente não vai trazer o judaísmo para dentro da igreja. Nosso estudo, inclusive, não é sobre isso. A gente vai falar sobre Israel. Mas a gente precisa olhar para Israel como base para muita coisa assim. Tem um camarada que eu sigo no YouTube que se chama Benzuel, né, que é um judeu na área de finanças. Cara, o tempo todo o cara tá falando sobre vídeo com relação à postura do povo judeu, né? Então, assim, um dos vídeos que ele fala, eu comentei, até a minha esposa falou, acho que você tem alguma descendência judaica, né? Porque ele comenta ali sobre 10 características do povo judeu, e ali a gente começa a se enquadrar em algumas delas, né? Eu falei, glória a Deus que eu estou pelo menos no caminho certo. Mas uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, que você comentou agora aí, Reinaldo, mesmo que talvez não aprofundado, Israel é o povo que já passou por mais problemas, já foi parar em cativeiro, sofre, mas eles têm uma capacidade que Deus dá tão grande, de que eles levantam, cai, levanta, cai, o negócio dá errado, eles continuam de novo. E uma das coisas que ele fala, né, é que é essa capacidade, que alguns chamam na parte psicológica, né, quando a gente estuda a psicologia, de resiliência, né, que é a capacidade que você tem, a pessoa tem, de conseguir se reerguer após um trauma, uma perda, algum acontecimento ruim. E você vê que o povo de Israel tem uma capacidade muito grande. Os camaradas vão para o cativeiro, saem do cativeiro, é perseguido, a nação invade, toma, fecha poço, abre poço, você vê a história. Né? E Deus realmente os preparou, porque a gente percebe, Deus os preparou. Você pega um Israel que sem identidade nenhuma, né, a partir de Jacó, né, a gente percebe um Israel indo para o Egito. Então vamos lá, o Egito na época, caramba, assim, a medicina, por exemplo, mais avançada até o tempo ali de Jesus, era do Egito. Né? Aí você percebe, eles aprenderam muita coisa ali, a construção, né, a parte de construção, eles aprenderam ali, cultura, eles foram aculturados ali no Egito. Aí eles saem de lá, vai para Canaã e tal, naquela ali, eles
ali em Canaã, ficam um tempo ali, eles são levados depois cativo para a Babilônia, principal império da época, também adquire conhecimento ali. E detalhe, antes disso tem um deserto de 40 anos, Sim. aprenderam a conviver no deserto. Babilônia, cultura também, conhecimento, né? Então a gente percebe assim, Israel cercada de um propósito realmente divino, né, de aprendizado para que essa nação pudesse existir e subsistir diante de das mais variadas adversidades. E aí, com aplicação para nós aqui, é vocês têm que entender também, assim também não é diferente com a gente. Deus permite às vezes a gente viver circunstâncias para a gente poder vencer, para a gente poder superar as nossas limitações, né? Às vezes Deus leva para o deserto. Né? O deserto literalmente tem o quê? Escorpião, é serpente, entendeu? Por quê? Quando chegar em Canaã, porque tem, você pode estabelecer, tem água ali para você, tem plantio, tem pasto, você consiga valorizar, olhar para trás e valorizar o que você passou e gozar de Canaã. Exatamente. Estando em Canaã, você aprende a administrar o que você tem. Não é isso? Porque senão vai ser levado para a Babilônia. Levado na Babilônia, às vezes você está acostumado a achar que cometeu um pecado, conversou tudo mais, que os israelitas pensavam, 70 anos, e agora eles não pensavam nem mais que iam ter restauração. Então às vezes também a gente passa por isso. A gente passa por uma adversidade, a gente passa por um desafio, passa por ele, e aí de repente a gente relaxa um pouco, comete pecado, erros, falhas, toma atitude precipitada, acha, não, está tranquilo, vou confessar meu pecado e tudo vai dar certo. Não, mas tem uma consequência seríssima, como citamos aqui, o pastor citou logo na aula, hoje na introdução, sobre Abraão. Eu vou pegar a Sara aqui sem problema nenhum. Sara não, a Agar, vou ter um filho com ela e está tudo tranquilo. Não, se você perceber, eu já ministrei sobre isso. Deus, entenda uma coisa, Deus se manifestava para Abraão continuamente. Se você fizer um estudo sistemático de Gênesis, você vai perceber que volta e meia Deus se manifestava para ele, mandava um anjo lá, um mensageiro, assim, era em período curto. Quando Abraão ele se deita com Agar, comete o pecado ali, desobediência a Deus, ele fica cerca de 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Eu falei isso quarta-feira. 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Exatamente. Você está entendendo? E aí depois de 13 anos, a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele novamente. E quando Deus fala com ele novamente, fala assim, agora pode mandar Agar embora. Porque eu também tenho promessa com o menino, pode ficar tudo, manda embora. Quando Agar vai embora com Ismael, é que Deus cumpre a promessa do nascimento da promessa que era Isaac. Você está entendendo? Às vezes cometemos erros e somos obrigados a conviver com aquilo até que Deus entenda que aprendemos a lição. Depois que ele entende que aprendemos a lição, ele fala assim, agora vai embora, agora tira de perto de você, porque eu não posso cumprir a minha promessa na tua vida enquanto Agar estiver perto de você. Agar é laço. Agar foi um erro que você cometeu. Agora pode mandar embora, que mesmo ela sendo erro, eu tenho promessa para ela, deixa ela embora. E agora sim, que não tem mais ninguém te atrapalhando, agora você chega, você já aprendeu, agora nasce. E o interessante é que eu ministrei sobre isso quarta-feira, quando Deus volta a falar com Abraão, 13 anos depois, Deus já chega chutando a porta também, né? Já dando aquela voadora santa. Deus já chega para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Exatamente. É como se Deus, como eu falei quarta-feira, Abraão, acabou o tempo de erro, de mimimi, de ficar dando lugar à carne, né? Acabou o tempo, desculpa a expressão, da palhaçada. Vamos agora andar direito, vamos caminhar agora certo, né? Deus já chega chutando a porta já, né? E aí vem logo a prova. Eu falei quarta-feira aqui, né? Deus, ele muitas vezes faz isso conosco. E eu falei na quarta-feira, Deus usando. Vai ter muita gente voltando a ser provado naquilo que foi reprovado lá atrás, para Deus olhar hoje e ver se realmente está andando de forma correta na presença dele. Então, é assim que funciona. Não tem ninguém, a gente não veio aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem quer ficar aqui, como a gente fala, fica porque quer ouvir verdade. Deixa eu só ler aqui, evangelista, que a nossa pastora Janaína colocou, que os sinais, né, de Cristo estão visíveis, né, exatamente, né, e eles são necessários. Né, ela vai dizer aqui que na própria igreja já começa a acontecer. Claro, né, a gente vai, pastor Janaína, é verdade, é por aí. Né, só para se ela pudesse ser mais clara nessa questão
precisa ter mais. Cadê? Ver o que está acontecendo com relação ao povo mediante a volta de Cristo, é isso? Porque dentro da própria igreja os sinais já começam a acontecer. Precisamos ter mais alinhamento com relação aos sinais, não externos, mas também Não só internos, externa, né? mas também interna. Se puder citar alguns exemplos dos sinais internos, só para a gente poder comentar. Deixa eu ver aqui mais embaixo. Não, tá não. Mateus, a nossa irmã colocou, porque tem hora que eu vou por aqui. Desse jeito, a desobediência de consequências. É isso aí. Roosevelt colocou aqui que está no jardim de infância. O importante é estar aprendendo, né? É isso aí. O importante é estar aprendendo. Vamos lá, evangelista. Vivendo com fidelidade, né? Já, né? Não, a necessidade da vigilância agora, não é isso? Da vigilância. Isso aí. Outra coisa também que o pessoal A acha. vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Cristo, de Jesus, no caso. Entendemos como vigilância o ato é feito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Aí vai então vamos a vigilância aqui que complementa, né? Isso. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora de vir do nosso Senhor. Mateus 24, 44. Anota pra gente, por favor, Andréia. Mateus, bota aí, 24, 44. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos. Aí coloca, ele dá aqui algumas referências. 1 Tessalonicenses 5, 2 ao 6. 2 Pedro 3, 8 a 10. Tá? O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade dos crentes estarem atentos. A Bíblia ela faz muita menção de uma figura muito importante em períodos de guerras, né? Que eram os sentinelas. Tá? Se puder escrever para a gente aí, André, sentinelas. O que o sentinela fazia? Tá? E qual era a posição em que ele ficava? O sentinela, primeiro, era aquele que ficava de prontidão para poder avisar, tá? ao seu grupamento, né? Ao líder da sua cidade, sobre a vinda, a aproximação dos inimigos. Tá ok? A localização que ele ficava, geralmente ficava em cima das muralhas, porque naquela época era muito importante a cidade terem muralhas. Não era só Jericó. Jericó, a Bíblia dá destaque às muralhas de Jericó porque realmente a cidade de Jericó era uma fortaleza. Quase impossível. Quase impossível de se romper. Para os homens, impossível, entendeu? de se romper. Então, todas as cidades tinham muros. Porém, a Jericó era destacada porque de fato era uma cidade extremamente fortificada. Então era comum você ter muros e portões, aqueles portões. Quando a gente vê filmes da Idade Média, filmes antigos, épicos, né? A gente vê muito isso, aqueles muros grandes, com aqueles portões gigantes de madeira. E geralmente quando o inimigo queria romper aquelas portas, eles usavam uma madeira pontiaguda, o nome daquele é arietes. E ficava bum, bum, bum. E lá em cima ficavam o quê? Justamente os sentinelas. Qual era o papel do sentinela? Era que esses inimigos que estavam agora próximos não se aproximassem. Ele avisasse antes. Está se aproximando o inimigo. O sentinela, ele ficava num local. Então vamos lá. Papel do sentinela: avisar quando o perigo estava próximo. Segundo, local. O local que ele ficava é um local privilegiado. Ficava no alto para poder ver o inimigo de longe, não ser pego de surpresa. Então, com aplicação para nós. Primeiro, cumprir com a nossa função, que é de que ter visão espiritual para saber quando, onde e como o inimigo está agindo, se movimentando. Tem muita gente que o inimigo está tão próximo e a pessoa está tão cega e tão acostumado a viver com o inimigo perto que não consegue mais identificar. Está cego, cega espiritualmente. E a Bíblia fala sobre a cegueira. Jesus vai falar, o apóstolo Paulo vai falar,
O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A cegueira é algo maligno, é algo que nos limita, é algo que não nos faz identificar o mundo espiritual, o mundo esse que nós fomos convocados a viver, nessa dimensão também do mundo espiritual. Por quê? O próprio Pedro, né? 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, é justamente isso. Sede sóbrio, o que é sobriedade? É justamente estar vigilante. Sobriedade é o contrário de quem está embriagado. A sobriedade é alguém que está equilibrado, alguém que está com a sua visão apurada, com o seu entendimento apurado, e está conseguindo enxergar o que ele precisa enxergar, entender aquilo que ele precisa entender. Então, uma segunda coisa que nós vemos, que a gente já falou aqui, é a posição. O sentinela, ele precisa estar numa posição privilegiada. Nós fomos chamados para estarmos numa posição. Que posição é essa? É no centro da vontade de Deus. Porque estando no centro da vontade de Deus, Ele mesmo nos dará essa visão. Porque nós não podemos sem Ele. Né? Segunda, pastor, eu não tenho memorizado ainda, estou memorizando esse versículo. Hein? Enquanto que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, olha o que Jesus faz para nós. Ó, não, é 2 Coríntios, esse aí, 2 Coríntios 4, 6. Olha o que diz. É isso mesmo, acredito que seja isso mesmo. Estou memorizando aí em cima. Porque o Deus que disse que das trevas resplandece a luz é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Por iluminação da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. É isso? Exatamente. Relê novamente. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Continua. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Entendeu? Então Cristo veio para iluminar o nosso entendimento. Entende? Para que a luz resplandeça nas trevas. Ou seja, uma vez que estamos em Cristo, sendo a vontade de Deus, as trevas não podem mais prevalecer. Não podemos ficar com a nossa visão na escuridão, a nossa mente na escuridão, nosso entendimento na escuridão. Mas quando Cristo veio, Ele veio para resplandecer a luz, para que nós consigamos enxergar o mundo espiritual. No versículo 4, ele vai dizer, né, que o Deus desse século, né, cegou o entendimento de muitos. É isso que o versículo 4, né, dos incrédulos, para que neles não resplandecesse a luz da glória de Cristo. E no 6 ele vai dizer que Deus, na verdade, né, ele muda exatamente esse quadro, né, trazendo a luz. Não é fácil, né, evangelista, a gente vê hoje, até por conta desse apego às coisas naturais que as pessoas têm, das coisas materiais, e isso é que traz essa cegueira, né, espiritual, que impede muitas das vezes essa luz de resplandecer, é justamente essa prisão, né, que as pessoas acabam vamos dizer assim, se envolvendo com as coisas desse mundo. Né? E, por exemplo, um sentinela, como você falou, ele não poderia estar atento a outra coisa que não seja justamente o inimigo. Exato. Se houvesse qualquer tipo de distração, inclusive como você citou aqui, a questão da embriaguez, ele deveria estar sóbrio, né? Qualquer coisa que tirasse ele daquela sobriedade, que o fizesse não perceber o inimigo, ele era um dos primeiros a morrer, né? Se ele não cumprisse com a sua obrigação, com o seu objetivo, né? Então, assim, trazendo para os dias de hoje, como eu gosto muito de falar, né, é a mesma coisa. Qual é o risco que nós temos hoje nessa questão da esperança, né, grandiosa esperança, que é a volta de Cristo? É justamente no momento em que Jesus voltar, nós não estarmos prontos. Né? Então, por isso que eu costumo dizer, a gente até ouve um comentário aqui no discipulado com os gaditas, sábado retrasado, uma vez salvo para sempre. Sim, uma vez livre, né, das coisas deste mundo, do pecado, e focado no reino do céu, sim.
né, o meu passo com relação à minha convicção com relação à salvação, ela se torna muito mais clara. Né? Você pode ver uma pessoa que ela não tem o costume de pecar. Se você perguntar para ela se ela está salva, geralmente ela vai dizer que sim. Agora pergunta para aquela pessoa que está toda no erro. Né? Ela está na igreja, mas ela está toda errada. Ela vai titubear, né? Como alguns gostam de dizer. Ela vai balançar, vai gaguejar, porque de fato, né, o que nos afasta de Deus é justamente o pecado. A gente vê lá desde o Éden, né, quando na verdade Adão e Eva estavam lá falando, conversa com Deus todo dia, e aí quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Né? Então assim, quando Deus chama Adão lá, Adão está escondido. E trazendo para os dias de hoje, muitas pessoas estão assim. Né? Deus, o propósito do Pai é que todos nós cheguemos sim ao plano, né, de salvação. O objetivo maior é esse. Mas sabemos que muitos não vigiam, muitos não estão como esses sentinelas. Bem, vamos lá? Próximo aqui, os alarmes falsos. Tem alarme falso? Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram suas supostas profecias e as protelaram, né, para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos das estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes. Não há incredulidade, falsa expectativa e os alarmes falsos. Tem se não me engano, ele foi algum reformador, estou lendo um livro agora, que eu até ganhei do presbítero, pai da nossa Bispa Naira, que fala sobre um desses aí, se aprofundou bem mais do que eu nessa área da reforma, que conseguiu estipular uma profecia de Daniel, e ele fez uma conta também que, se eu não me estiver enganado, seria em 1500 também aproximadamente a volta de Cristo. Ele conseguiu interpretar uma profecia de Daniel com relação a Cristo, e que, somando a data que ele deu, muitos pensaram também, e é um camarada super respeitado, porém admitiu posteriormente, eu não lembro agora o nome, não sei se você está lembrando, no livro fala sobre isso, né, que ele interpreta a profecia de Daniel, ele consegue cravar a data, mas a data que, como ele conseguiu cravar a data de Daniel, ele acreditou também conseguir interpretar a data que Jesus voltaria. Né? Então, assim, ele fez uma análise de temporal, como dizem, e realmente batia a profecia de Daniel com algo que já tinha acontecido no Evangelho. E aí ele aproveitou isso e também emendou uma interpretação com relação ao tempo, com relação à volta de Cristo. E muita gente na época, por ele por ser um dos muito respeitado no meio, né, teológico, acadêmico, muitos se prepararam para aquele período, né, de arrebatamento lá, se não me engano foi 1500 e pouco, né, uma primavera, inclusive, e acabou que não aconteceu. E isso até frustrou muita igreja no período, né, eu estava lendo o livro. Muitos começaram a achar que a igreja... Então foi próximo da reforma, né? Foi no período, se não me engano, foi no período da reforma. Não, foi 1800, desculpa, foi pós-reforma. Né? 1800 alguma coisa, mas é um desses que se baseavam nos reformadores, e foi respeitado e foi aceito. Né? Só que quando chegou em 1800 e pouco, seriam 2000 e alguma coisa anos. Enfim, eu não vou entrar aqui porque eu não anotei isso, só estou lembrando aqui agora, senão vai confundir um pouquinho, porque é questão teológica. Mas só para poder dar ênfase a essa questão de que não adianta a gente fazer interpretação. Teve gente que falou 2000, né, quando saísse de 1999 para 2000, né, seitas, pessoas se mataram, né, nesse período. O bug do milênio, que na verdade só atingiu muito mal o computador, né, os computadores. Né? Se tivessem cravado ali o bug com relação à internet, a parte informática de TI, você falou de um rapaz aí, ok, mas não foi a volta do Senhor na virada de 2000. Mas até hoje ainda tem pessoas que querem cravar a volta de Cristo. Né? Assim como também o anticristo, assim como também outras referências que a gente não vai falar hoje aqui na questão de escatologia. A gente está aqui hoje simplificando, falando acerca da volta de Cristo. Mas não deixa de ser algo importante. Né? Então vamos lá. Vivendo com fidelidade. Já estamos no final, né, pastor? Sim, já aqui. Viver com fidelidade, adotar um estilo de vida cristão
na esperança da vinda de Jesus, assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo. Definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42, 5. Mostrando toda boa lealdade. Tito 2,10. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. E interessante, só fazendo um comentário, evangelista, sobre isso, não sei se você preparou algum material para falar sobre isso, mas o que eu acho interessante da fidelidade, você falou algumas aulas atrás, não sei se foi a última, na última não, porque você não estava, mas acho que a última aula que você esteve, se nós não conseguirmos amar ao nosso irmão que nós vemos, né, exatamente, como é que a gente vai amar Deus? E uma coisa que eu acho interessante, se nós não formos fiéis, né, leais àqueles que nós vemos, quem nós vemos? Aos nossos bispos, aos nossos pastores, aos apóstolos, à liderança eclesiástica de uma forma geral, né, aos nossos pais, aos nossos chefes, né? Essa questão da lealdade é muito interessante, porque eu estava vendo esses dias, vendo esse processo de leitura da Bíblia toda, a postura de Davi em relação a Jonatas, né? A relação a uma promessa que ele fez, um juramento que ele fez a Jonatas, né? De um cuidar do outro, né? E você vê que Davi assume o trono, né? E uma das características de quem assumisse o trono, principalmente numa situação como Davi assumiu, né, é de fazer questão de olhar para ver se não havia nenhum resto ainda da família do outro que pudesse reivindicar o trono. Mas você vê que Davi era tão fiel, tão leal àquilo que ele jurou, que ele, ao invés de caçar, vamos dizer assim, aqueles da casa de Saul para matar, exterminar e não ter risco, né? Davi tinha tanta convicção em Deus, né? Da promessa de Deus na vida dele, de quem era Deus na vida dele, que fez questão de, quando assumiu o trono, perguntar se havia ainda alguém da casa de Saul em que ele pudesse agir e honrar. 2 Samuel 4:4. Olha como é que você, os frutos, né? Sim, olha como é que é o fruto, né, do Espírito. Olha o que é você ter uma postura diferente, né, como a gente está dizendo aqui, né? Olha, qualquer um outro, porque ser cristão é isso, é andar na contramão, tá? Ser cristão é isso, não é fazer o que o mundo faz, né? Davi vai, volta, e aí ele vai dizer, alguém vai dizer para ele, ainda um filho, né, um neto de Saul aleijado de ambas as pernas, como se na verdade tivesse assim, vou falar que logo que ele é aleijado, que é para não correr risco de Davi fazer alguma coisa. E o interessante é que Davi restitui, como o evangelista falou aqui, honra, né, Mefibosete, leva Mefibosete para dentro do palácio para comer a mesa do rei, sem nenhum medo e sem nenhuma preocupação com relação à questão do trono, o evangelista. Né? Então, por quê? Porque ele estava sendo leal e fiel àquilo que ele tinha prometido a Jonas. Então, a gente vê, evangelista, essa fidelidade, essa lealdade, a postura das pessoas com relação aos homens. Né? Os homens, a gente quer, se não honramos, se não somos leais aos homens, que nós deveríamos estar respeitando acima de nós, claro, né? Pessoas que estão dentro da direção de Deus, como é que vamos ser leais a Deus, que nós não vemos? Né? Então, só para esse contexto. A gente percebe realmente a característica de Davi, né, de fiel. De fidelidade. Você vê a postura de Davi, né, com relação a isso. Inclusive, quando você vai para o Novo Testamento, né, você vê, a gente falou no início aqui com relação aos discípulos, né, aos apóstolos, você vê a postura de Jesus fazendo questão de ensinar também aos discípulos essa fidelidade e lealdade. Quando alguém questiona para ele, né, se era lícito ali pagar os impostos, os tributos a César, né, o próprio Cristo vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, César o que é César, Deus o que é de Deus.
ali também, né, a gente vê uma postura de fidelidade Exatamente. com relação aos homens, no que se refere aos homens, né, que eram os impostos, e a Deus. Verdade. Né? A Jana colocou algo aí, antes de você falar, respondendo ao que eu escrevi no comentário acima, os sinais internos da volta do Senhor, descrença, Pedro, aqueles tempos trabalhosos, segundo Timóteo, concupiscências. Ela citou ali o que tem acontecido nas igrejas, né? Deixa eu ver mais, é porque eu saí do Facebook. Apostasia, esfriamento do amor, exatamente. Exatamente. São coisas que têm afetado de forma a igreja. E isso só para complementar o que o pastor falou sobre a questão de Davi, a gente percebe que realmente é tremendo. A aliança, ela na Bíblia, ela é algo muito sério. Eu estou lendo um livro, terminando de ler um livro, foi até a irmã Mari que me presenteou, e o autor ele vai falar sobre maldições sobre a terra. Então ele vai citar algumas atitudes humanas, algumas práticas humanas que atraem maldição para a terra e automaticamente para as pessoas ali daquela terra. E uma delas é a quebra de aliança. Sim. É a quebra de aliança. O pastor falou que pregou sobre Abraão, não é isso? Isso. Se vocês perceberem, se não me engano, 17, 18 ali, o Abraão, ele tem uma experiência com Deus ali, de forma sobrenatural, de nuvem que vem. É um texto realmente sobrenatural, ele dorme, ele cai em êxtase, eu não sei, aconteceu alguma coisa sobrenatural ali. Só que Deus faz uma aliança com ele. Ali é interessante que ali é Deus fazendo uma aliança com ele próprio. Porque como Abraão cai, foram colocados... como é que se fazia aliança? Uma das maneiras que as pessoas faziam aliança. Elas cortavam o animal, colocava parte do animal de um lado, parte no outro, e fazia como se fosse um caminho para ambas as partes, ambas as pessoas que estão ali fazendo aquela aliança, passassem entre aqueles animais mortos. Ou seja, olha só o que nós estamos fazendo aqui, hein? Olha a aliança que nós estamos fazendo aqui, é séria. Exatamente. Com o risco da nossa vida. Então não quebra essa aliança. E você percebe que nesse período, nesse momento aí, Abraão ele dorme, ou seja, o próprio Deus ali está passando sobre os animais, dizendo, essa aliança é incondicional. Eu que estou fazendo comigo mesmo, porque eu sei que tu quebrar, que tu vai falhar lá na frente. Então, a aliança bíblica, ela tem um sentido espiritual extremamente forte. Por isso é importante. Por que Davi realmente ele cumpriu a aliança? Porque ele tinha esse entendimento. Como o pastor falou aqui, a nossa aliança para com as pessoas, a nossa aliança, o nosso relacionamento para com as pessoas, ela reflete muito e muito o nosso relacionamento com Deus. Reflete muito. Quer ver, conhecer a pessoa um pouco do relacionamento que ela tem com Deus, ver o relacionamento dela com as pessoas. Exatamente. Tá ok? Se você percebe uma pessoa que volta e meia está com problema com tudo e com todo mundo, volta e meia é um problema que ela está, meu Deus do céu, fala, caraca, é só problema, tá de problema. Fala, pô, o relacionamento dessa pessoa não pode estar de forma alguma saudável com Deus. Não está, irmãos. Não está. Ah, irmão, mas é porque eu estou com muita... Mas calma aí. Ao crente não convém contender. O maior problema é que o crente está esquecendo de dar outra cara. Quer discutir, quer debater, quer brigar. Entendeu? Aonde bota a mão dá confusão. Será que o relacionamento seu, meu, nosso, é correto? É um relacionamento saudável com Deus? É só basear como é que está o nosso relacionamento para com as pessoas. Quer seja na igreja, quer seja no trabalho, quer seja em casa, independente de onde esteja. O nosso relacionamento com as pessoas reflete por demais o nosso relacionamento com Deus. Só complementando, Deus deu agora aqui o Espírito, é algo tão sério que vê a minha mente aqui agora, que uma prostituta, Raabe, olha só, ela livra ali aqueles 2 espias de Israel, faz um juramento com eles ali que quando o povo de Israel entrasse em Canaã, que ela e a sua família não seria morta. Uma prostituta, aos olhos humanos, não tinha importância nenhuma, valor nenhuma, mas tamanha é
vamos dizer assim, a responsabilidade de uma aliança, de um voto, né, de um juramento, em que na verdade é feito e esse juramento ele é cumprido, né? Ele é cumprido quando o povo de Israel entra na cidade lá na frente, né? É deixado claro que eles não poderiam tocar em Raabe e nem na sua família, claro, se cumprisse ali com aquilo que foi determinado de permanecer em casa. Então você vê, né? E Raabe, se não me engano, faz ali parte da linhagem, né? De Cristo, né? Isso está lá em Lucas, se não me engano, capítulo 1, não é isso? Ou João, capítulo 1. Os dois evangelhos falam sobre a genealogia, né? E Lucas. Né? Mateus e Lucas, exatamente. Então você vê, olha só o tamanho da responsabilidade de um juramento, de uma lealdade, né? Fidelidade de Deus, hein? Isso agora. É a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. 1 Coríntios 9, 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. A fidelidade de Deus é grande, Lamentações 3:23, e expressa uma absoluta confiança cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Gálatas 5:22. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. O que a gente falou, né? O que a gente falou. Historicamente falando, sempre houve o respeito a essa questão da lealdade e da fidelidade. Exatamente. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Conclusão: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. Olha, frisa pra gente, por favor, pra gente, por favor, essa frase, Andréia. Fidelidade é ser fiel. Fidelidade por toda a vida, tá? Ser fiel durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor... Só botar aí, 2 Timóteo, quem quiser. 2 Timóteo 4 7, versículo 7 a 8. 2 Tá Timóteo 4, 7 a 8. Coloca aí, por favor. Aí escreve ser fiel por toda a vida, tá ok? Então a fidelidade ao Senhor é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos já afirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Eita, depois eu queria só, para fora a lição, depois fazer só um comentário sobre a revista, mas as minhas considerações finais sobre essa aula de hoje é justamente essa questão da fidelidade. Deixa eu achar aqui o senhor novamente, quero entrar aqui no senhor novamente. Eu saí. Fidelidade permanente. Amados, a irmã, não lembro qual foi a irmã que falou que está como um bebê, é isso? A Luzinete falou que está engateando. Está engateando. Irmã Luzinete, que falou que está engateando. A Bíblia, ela usa muito o princípio de algo que começa sempre pequeno, mas que vai se desenvolver em algo muito grande. Primeiro exemplo, se tiver de fé, como um grão de mostarda, dirás a este monte, vai para lá e ele vai sair. O grão de mostarda era uma das menores sementes
mas que quando cresce se torna uma árvore, uma das maiores. Ou seja, começa pequeno, mas o propósito do reino de Deus é que se torne grande. Ou seja, para que se cresça uma semente, o que tem que fazer? Tem que cuidar. Sim. Tem que enterrar. Eu faço tem isso. Que regar. O pastor adoro planta. Pode falar aqui, até nas considerações, ele pode até usar o exemplo disso aí. Mas só para finalizar, você percebe, o Apocalipse, capítulo 3, se não me falha a mente, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é importante, ainda que em meio ao que você que está nos ouvindo hoje, né, que está com a gente na EBD, nossos alunos de EBD, que está nesse dia precioso, dia frio, gostoso, chovendo agora aqui, chovendo, está com a gente aí nessa EBD. Entenda uma coisa, nem todo dia você vai estar pulando, sapateando, nem todo culto você vai estar alegre, nem todo culto você vai estar com vontade de falar com todo mundo, nem todo culto você vai estar com vontade de dar glória a Deus. Vai ter culto que você vai entrar de um jeito, vai sair do mesmo jeito que entrou sim. Aí vem o profeta diz, você não vai sair do mesmo jeito, às vezes você sai sim, do mesmo jeito, entendeu? Porque só Deus sabe como é que você entra no culto. Acontece às vezes, acontece, mas precisamos entender o seguinte, não precisamos estar bem para sermos fiéis a Deus. É na alegria, é igual casamento, é na alegria e na tristeza. Só que o final é diferente, até que a morte nos una novamente na eternidade. É verdade. Amém? Glória a Deus. Então guarde essa palavra, seja fiel, vai no pouca força mesmo, vai se arrastando, vai chorando, entendeu? Mas continue sendo fiel ao Senhor, tá? Não desanima não, porque os dias são maus realmente, né? Os dias estão findando, Jesus está próximo a vir. Então o diabo está uma fúria muito intensa contra a igreja. Em contrapartida, nós temos a unção do Espírito Santo para poder curar as feridas da nossa alma. E eu profetizamos em nome de Jesus a cura para a tua alma, a cura para a tua mente, profetizamos o renovo em nome de Jesus. Bom, glória a Deus, né? Chegamos aí ao final da nossa revista. Eu também quero, antes de falar da revista Nova Eu Evangelista, quero muito agradecer a vocês que estiveram conosco durante todas essas lições. Foram 3 lições abençoadas, né? Muito gratificantes para nós também, aprendizado. A gente tem um domingo como esse, chuvoso, frio, 25 pessoas agora online até agora com a gente aqui, é muita bênção, né? Eu falei com o evangelista, a gente não tem tantos seguidores, não somos famosos, né, como outros pastores aí de mídia, né? Ainda não. Mas a gente louva a Deus porque somos a semente. Exatamente. Então, eita glória! Mas a gente está aí fazendo com todo carinho, a gente faz questão de vir, sair da nossa casa, vir para cá, às vezes na correria, atrasa um pouquinho, eu também às vezes atraso, mas a gente faz com todo o amor realmente, com todo o zelo, para que a gente possa compartilhar com vocês todas essas aulas, né? Tanto aqui, por isso que eu peço, nos ajude mesmo, compartilhando, chamando outros irmãos para estar, nos procurando nas redes sociais. É um meio sim, não é para fama, mas é um meio que hoje Deus tem colocado para a gente estar aí semeando a palavra. O Thiago colocou que estamos quietinhos por conta das crianças, mas estamos aqui. Ô Glória. Márcio também colocou que importa que estejamos sempre juntos. Ô Glória. Nossa irmã Jussiara, graça e paz. Por aí. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Sei que hoje alguns não estão presentes conosco. Se tivesse, então a gente ia hoje ter ultrapassado fácil 30, né? Tem outros irmãos que estão viajando aí também. Mas eu louvo a Deus por todos vocês. Quero pedir a vocês que você que por acaso entrou no meio do caminho, quer assistir todas as aulas, nos dê uma força lá. Procura ali, se você puder colocar aí o link, se a Silvana ainda estiver por aí ou alguém, coloca o link lá do canal Evanclério dos Santos Oficial. Todas as nossas aulas vão ficar lá no canal no YouTube, tá? Lá não some, no Facebook some as aulas, né? Mas no YouTube todas as aulas, desde a primeira até a 13ª aula, toda semana eu tenho colocado aí algumas aulas que estão faltando. Ontem eu coloquei, se eu não me engano, a 9ª aula, né? Eu vou colocar aí durante essa semana o restante das nossas aulas, tá? Tem também lá algumas aulas sobre a Reforma Protestante que nós falamos em outubro do ano passado.
Em vez de ficar fazendo uma maratona Netflix, perdendo tempo, faz uma maratona Evancleflix lá no nosso canal, assiste, comente as aulas, anota os versículos que nós citamos aqui que não deu tempo de falar, de ler, vai lá, anota, estuda a tua Bíblia na mão e eu creio que você vai ser benção. Fora outros vídeos que nós temos lá também, que a gente está sempre aí, algumas coisas novas que a gente vai estar desenvolvendo aí no decorrer dos dias, tá? Vão ter testemunhos fortíssimos que vão ser publicados aí no nosso canal no YouTube. Vai ter um quadro lá no canal só de testemunho, né? Vai ser um quadro só de testemunho e vai ter coisa muito forte lá no canal. Você que ainda não é inscrito, entra lá no nosso canal Evangelho dos Santos Oficial. Bem, a gente tem que fazer propaganda porque senão o pessoal não sabe e não tem. Quem não é inscrito, vai lá, corre lá, não paga nada, tá? É de graça mesmo, a internet, o Wi-Fi que você usa no Facebook, no Instagram, é a internet também que a gente tem. Outra coisa, o pessoal me perguntou, terça-feira passada, essa semana eu quase não publiquei nada nas redes sociais, eu não estava 100%, eu não estava legal, estou com uma gripe que vai e volta, resfriado, então quinta-feira nem fui, preguei quarta-feira aqui, quando cheguei em casa já não estava legal, quinta-feira nem fui para paciência, então essa semana eu fiquei bem quietinho ali, né? Creio que é algo espiritual, porque não, a princípio não há nada que caracteriza, a não ser esse tempo, que hora chove, hora faz sol também, né, o nosso corpo. É mudança de tempo. Essa mudança de tempo, então quase todo dia eu estou ali, crise de sinusite, rinite, sinusite toda da vida aí, mas por isso que eu não coloquei, e terça eu não fiz a live que eu falei que ia fazer no Instagram. Então me perdoe, se Deus permitir, na próxima terça-feira, eu estando 100%, a gente vai fazer uma live falando sobre propósito, amém? Então, em nome de Jesus. Revista, Renato, para a gente terminar aqui. Mudou. Então a gente, semana que vem, nós vamos começar aí com essa nova revista, cujo tema é, já botei até lá escrito, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa que o pastor está mostrando para vocês aí, tá? Alguns, a primeira leva, eu comprei agora, tá? Eu compro sempre mediante o pagamento. O valor da revista é R$8, tá ok? Ou melhor, R$9, é R$8,99, R$9, isso que eu tá falo. bom? A gente aceita, claro, o dinheiro em mão, em espécie, ou então os irmãos podem fazer o depósito Pix. Agora, tá bom? Pix, né? A maioria dos irmãos estão usando Pix aí. Pix. Isso aí o pastor fez, o Tiago Barbosa fez, o Anderson do Lima, o Fortão fez também Pix, né? Algumas pessoas fizeram Pix aí. Hoje você já entrega... Os que já pagaram, já vai ser entregue, me procuram no final do culto, tá bom? Todos que me deram o dinheiro, fizeram a transferência. Os irmãos tá? aí de paciência, Ronaldo, rapidinho aqui, de paciência que quiserem também, me procurem no privado, pode chamar lá no WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook, me manda uma mensagem no privado. Vocês que quiserem a revistinha, principalmente vocês de paciência, que eu tô lá em paciência também. Hoje eu tô em Bangu aí, de novo. Mas os irmãos que quiserem, me procurem no privado lá de paciência, que a gente vai estar aí, amém? Se puder, o pessoal de paciência me ajuda aí, coloca lá no grupo de paciência da Igreja de Paciência, para a gente poder oferecer. Quem quiser a revista, quem não quiser, vai acompanhar com a gente aqui normalmente nas aulas, né? Vou falar só sobre a primeira aula rapidamente. Primeira aula vai ser a ascensão de Salomão e a construção do templo, tá? Então não percam, a gente vai ver um dos momentos assim mais importantes que influenciou demais a identidade de Israel, que é o período da monarquia, tá ok? Monarquia. Tiveram vocês vão aprender que tiveram 3 momentos principais, 3 ou 4 momentos principais que marcaram a nação de Israel no sentido de dar a elas identidade. O Sinai, a aliança do Monte Sinai, o período da monarquia, a restauração pós-cativeiro. Então assim vai ser bênção pura, sem mistura. Só fazer uma observação, evangelista, que eu estava vendo na revista. Muita gente, mas a gente já fala sobre Israel, sabe? Só que esse período aqui é o período de infidelidade. Por isso que o estudo vai começar em Salomão, tá? Porque até Davi a gente entende como um período de fidelidade com Deus do povo, tá? Então só pra, a gente vai dar ênfase ao período de infidelidade, a decadência mesmo dessa parte espiritual do povo de Israel. Divisão das tribos, tá? Tiveram 19 reis de um lado, 19 dos outros. Vocês vão aprender coisas que vocês nunca ouviram, tá? Até vocês vão ouvir até falar sobre a composição do Antigo Testamento que os gaditos aprenderam na aula passada na escola de si.
Então assim, não perca, vai ser muito rico. Criar o início das sinagogas, Targumim, mistério, isso é glória de Deus. Ó, Silvana, obrigado, Silvana. Já colocou aí o link do nosso Instagram. Se puder também colocar, não sei se já colocou aqui o link. Já colocou também ali, a eficiência de secretário é outra coisa, né? Já colocou o link do Instagram, já colocou o link do nosso canal no YouTube também. Bem, então vai ser bênção. Então, hoje já vamos estar entregando as primeiras revistas. Domingo que vem, você tá. Tamo junto. Tamo junto, né? Tamo junto. Ô, Glória, então domingo que vem, 9 horas da manhã, nessa mesma página, nesse mesmo canal, a gente Glória vai estar a aí Deus. novamente com o Essa estudo. fora. Vamos ver se a gente convida mais durante o período aí, trazer alguns convidados aqui, né, Gudivista? O pessoal gostou da nossa aula lá com os Sabe, evangelistas. vamos trazer os gaditas, estou puxando sardinha, trazer alguns gaditas Traz aí. alguns gaditas aí, né? Então, Faz um café abençoado. Eita glória, vem. Vamos orar então. Obrigado mais uma vez pelo tempo. A gente fica aqui, sempre ultrapassa, ó, já passamos aqui quase 10 minutos. A gente sempre passa um pouquinho, 1h30 de aula, mas a gente sempre acaba passando um pouquinho. Nos perdoe, eu sei que vocês nos amam, mas a gente não pode abusar não, bem? Então vamos orar ao Senhor para nós terminarmos. Evangelista, faz essa oração final para a glória de Deus. Glória a Deus, Márcio, estamos juntos. Ô glória. Vamos orar então, meus amados. Pai, Aleluia. queremos te agradecer por mais esta oportunidade Sim, Deus. maravilhosa, por termos cumprido mais uma etapa, Glória a Deus. meu Pai, desta lição, dessa revista que falou durante o trimestre que se passou sobre o pentecostalismo Ô glória. e se findando na maior promessa, como também na maior esperança que temos, que é de chegar aquele grande dia, Sim, Deus. aonde o Senhor virá, meu Pai eterno, com alarido de glória, com seus anjos, para poder recolher a tua igreja, a Sim, tua Deus. eleita, a tua Sim, noiva, Deus. lavada e remida no sangue do Cordeiro. Arabagasto, que jobagada sobeneeste, canto ribiesse. Obrigado, Senhor, por estar mais uma vez com o pastor Evanclés, estarmos juntos Sim, aqui. Meu Pai, obrigado por cada irmão Sim, que no Deus. decorrer desses meses separaram um tempo, amanhã do seu domingo, para Sim, estarem conosco, aprendendo, crescendo, porque quando nós ensinamos, também aprendemos com eles. Que Sim, o Senhor Deus. continue abençoando, preservando, mantendo teus filhos, tuas filhas, meu Pai, em paz, em segurança, em integridade, que eles sejam cheios do Espírito Santo e se Aleluia. mantenham firmes Ô, glória. até o grande dia, dia do arrebatamento da Aleluia. tua igreja, Pai eterno. Tudo isso nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Espero que você já aproveite a oportunidade. Clique no canal. Depois que acabar a live, eu vou colocar o link também do canal na nossa chamada aí, para vocês não esquecerem. Ó, beijo a todos. Bem, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Tá Tamo terminado. Estamos juntos e... Misturado e lambuzado com azeite. Eita glória! Aleluia. Bem, obrigado aí por tudo. Vambora, evangelista. Carlão, um beijo na careca.